Nessa parte do treinamento, nós vamos ver alguns recursos adicionais relacionados com o CFOP, o Código Fiscal de Operações e Prestação. Nós temos algumas configurações que podem ser feitas para a utilização do CFOP de uma forma, tirando ali o CFOP que já é atribuído ao item quando se faz a venda, tirando essa situação onde a inteligência artificial do CIMAC ela atua, você tem uma situação em que muitas vezes há necessidade de ou informar o CFOP na hora da venda, ou criar um outro CFOP padrão para aquela operação. Então, tudo isso pode ser configurado no CIMAC. E aí você vai fazer configuração. Primeiro, configuração na operação. Na operação você vai dizer que vai poder editar o CFOP, vai mostrar o CFOP, né? Isso no caso da operação. No caso da operação, você pode configurar também o CFOP que vai ser atribuído àquela operação, ou pode deixar um CFOP livre, e também tem que configurar no usuário. Você tem que dizer que o usuário vai ter a possibilidade de editar o CFOP na operação. Vamos fazer a configuração então aqui. Aí eu começo com a configuração da operação. Então, na operação, eu pego uma operação de venda aqui, para a gente poder ter uma ideia, e depois a gente vai separar aqui alguns detalhes, que a operação de venda e a operação da NFC tem alguns detalhes, né, que a gente vai observar. Bem, no frente aqui, eu vou fazer uma configuração, que eu vou editar o CFOP, vou mostrar o CFOP, né, então, quando eu estiver fazendo a venda, então essas são as duas configurações que eu faço aqui. Eu posso, no caso da NFE também, indicar CFOPs aqui, né? A gente vai ver um pouquinho isso mais à frente, né? Por enquanto, só mostrar que tem esse recurso. Isso no caso da NFE. No caso da NFC, você vai ver que é um pouquinho diferente. Eu vou pegar uma operação de NFC aqui. Você vai ver que a configuração ela tem algo em comum, a configuração da NFE, que é exatamente a possibilidade de eu mostrar o CFOP e de eu editar o CFOP. Tá? Só que você vai perceber, olha, eu posso aqui editar o CFOP e mostrar o CFOP. Só que na aba de NFC eu não tenho como atribuir CFOPs aqui. Então, atribuir CFOP é só em operações de NFE. De NFCE eu já tenho alguns CFOPs que são CFOPs padrão. A gente vai falar sobre isso logo em seguida. E uma outra configuração que eu tenho que fazer em relação ao usuário. Né? Então, eu tenho que dizer aqui para o usuário que esse usuário ele tem a possibilidade de fazer a edição do CFOP. Então, eu vou aqui no usuário, na parametrização, eu vou lá em frente de caixa e vou dizer para o usuário que ele vai poder editar. Né? Quer dizer, se a operação permitiu o usuário utilizar o CFOP, aí eu vou dizer, então, aqui agora, nosso usuário realmente ele pode utilizar aqui na frente, ó, edita CFOP. Então, essas são as duas configurações, tanto de operação como de usuário, que a gente faz para poder fazer a utilização do CFOP ou utilizar os recursos adicionais que a gente tem em relação ao CFOP. Aí eu tenho uma outra situação que eu tenho que entender, é como esse CFOP vai se comportar lá na frente de caixa. Né? Então eu tenho, se eu não tiver o CFOP, ou se for NFCE, eu posso informar o CFOP. Esse é o primeiro comportamento. O segundo comportamento é que se eu tiver um CFOP cadastrado, ele vai assumir aquele CFOP como padrão. Segundo comportamento. E o terceiro comportamento é se eu tiver vários CFOPs cadastrados, aí eu posso digitar um CFOP, só que o sistema vai validar. Ele vai permitir que eu use apenas aqueles CFOP que estão cadastrados. Então vamos supor que numa operação eu coloco dois CFOP, 5102 e 5405. Ok, só vai poder usar esses dois CFOP na operação. Ele vai validar. Ah, eu coloquei um CFOP só o 5102. Ele vai ser default, ele vai ser o padrão da operação. Ah, eu não coloquei nenhum. Sim, aí eu posso editar. Editar livre, desde que seja o CFOP válido. Só que se for NFCE, ele vai fazer uma validação. Que validação é essa? Se for NFCE, ele vai permitir apenas esses CFOPs aqui, que são CFOPs da NFCE. Então, esse é o comportamento. Vamos ver na prática aqui para você dar uma olhada? Vou pegar aqui fazer uma movimentação, uma NFE, e aí você percebeu que lá na operação da NFE a gente não tem nenhum CFOP vinculado a essa NFE. Então, vou pegar aqui a NFE, vou lançar os itens aqui, vou pegar aqui o que eu estou dizendo, vou dizer um. Aí, o que me interessa aqui é só mostrar aqui, olha, o comportamento do CFOP.
Aqui eu posso digitar um CFOP, digitar aqui o 5102, você vai perceber que ele agora vai assumir esse CFOP que eu digitei. Então, essa é aquela primeira situação, onde eu pego e atribuo um CFOP, né, livre. Eu posso digitar qualquer CFOP que eu quiser aqui relacionado com a operação. Então, essa é a primeira amostra que a gente tem. Aí eu tenho uma segunda situação, que a gente pode fazer uma configuração aqui. Vamos fazer a configuração para a gente dar uma olhada. Aqui, ó. Eu vou configurar essa mesma operação de venda. Eu vou dizer, nessa operação, que eu tenho a possibilidade, eu posso utilizar dois CFOPs. Se eu colocar um CFOP aqui, ó, 5102, aí ele vai assumir como CFOP da operação. Só que se eu colocar dois CFOP, coloco 5405, por exemplo, ó o que vai acontecer. Quando eu mandar salvar, aí eu salvei, aí eu vou entrar novamente lá no frente de caixa e vou fazer uma venda, né? Só que agora você percebeu que eu tenho a possibilidade de usar apenas dois CFOP. Se eu colocar um outro CFOP lá que ele não tiver autorizado, aí eu não vou conseguir fazer a venda com esse CFOP, né? Então, se eu vou pegar aqui, olha, eu vou entrar e vou fazer lá uma venda. Lembrando que a gente tem lá o 5102 e 5405, né? Então eu tenho aqui na movimentação, eu vou aqui pedir fazer uma venda, vou escolher o NF de venda, vou descartar aqui para poder lançar o item. Escolher um item aqui, aí estou escolhendo o item, olha, escolher um item aqui, ok. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter a possibilidade de informar o CFOP. Tá? Então vamos supor que eu informe aqui o CFOP 5102. Ó, ele vai aceitar, por quê? Porque lá na operação eu configurei que pode-se usar esse CFOP. Vamos pegar um outro item aqui, vou dizer que é esse item aqui. Ó. Agora eu vou pegar e vou colocar um CFOP que ele não está autorizado lá. Vou pegar, por exemplo, o 5101. O outro tem lá o 5405. Ele não está autorizado, ele não vai deixar passar, o CFOP é inválido. Ele não foi autorizado. Agora, se eu colocar um 5405, que é o CFOP que eu autorizei, aí ele vai deixar passar. Né? Então, quando você tem essa situação, olha, aí você tem a situação, então, onde há a validação, né, do CFOP. Então, esses são os três casos aqui. Eu demonstrei dois, o terceiro você faz em teste. Isso é relacionado com a NFE. Quando eu vou para a NFCE, que é no caso aqui, ó, a simulação, tá? Então eu estou aqui usando aqui o PDV-Win, eu estou com a NFCE na operação. Tá? Então na NFCE, aqui no PDV-Win, eu passei, aí eu vou colocar aqui, olha, F1 para indicar o CFOP do item, né? É lógico que vou fazer um processo primeiro aqui, vou selecionar o item, que eu posso ter vários itens, né? E aí eu tenho que F1 para editar o CFOP do item, e aí eu vou informar qual o CFOP que eu quero. Tá? Ele veio como padrão para mim, como indicação de sistema 5102, né? Mas eu posso mudar ele aqui para um outro CFOP também, desde que ele seja aceito para nota fiscal. É NFC. Você vê que ele já aparece aqui, olha. Ele tem um código de barra produto, CFOP está aparecendo aqui, 5405. Tá? Então, se eu digitar aqui um desses CFOPs que são aceitos, ó, 5405, 5101, agora se eu digitar um CFOP que não é aceito, aí ele vai bloquear, ele não vai deixar eu passar. Se eu tentar colocar um outro CFOP aqui, se eu selecionar ali e colocar. É importante que você tire um tempinho agora e você configure a operação, que você faça a utilização, que nem nós fizemos a demonstração do sistema, né? Você poder perceber como são feitas as validações, como isso é feito dentro do CIMAC Web, né? Porque é um recurso interessante que a gente vai utilizar muito quando começar a trabalhar com operações, somente operações que não envolvam a questão financeira, como devolução, a transferência, ajuste. Então sempre tem um CFOP e sempre a contabilidade tem um CFOP que específico para o cliente, né, dentro da tabela de CFOP. Então é bom você estar bem ciente de como funciona esse recurso dentro, tanto no CIMAC Win como no CIMAC Web, né, no PDV Win e no PDV Web.